O pensamento fala o seguinte: a canção do sabiá continua nas árvores. Ele canta indiferente a que haja ouvidos sensíveis à sua beleza. Se fosse esperar quem o escute, estaria até agora sem cantar. Esse pensamento aqui é bem direto, não tem nem muito o que comentar, né? E realmente a gente tem que fazer nosso projeto, cara, e tocar em frente. Não tem o que fazer. Porque se a gente ficar esperando quem admire, quem apoie, inclusive, né? Porque muitas vezes a pessoa fica esperando um apoio, né? E, cara, não é só apoio material, né? E aí, eu acho que é um ponto que a gente pode tocar, que é o seguinte: por que eu estou esperando um apoio emocional? Aquela mão amiga em cima do ombro. Eu preciso disso? Será que eu preciso? E se eu preciso, por que eu preciso? Porque aí vai entrar na questão do autoconhecimento. Por que eu tenho uma dependência emocional? Será que realmente eu preciso de alguém perto de mim para me dar apoio, para eu me sentir seguro? Talvez não. Entendeu? Mas esse confrontamento de mim comigo mesmo, é que é extremamente importante para você jogar luz nessa questão, que, se você parar para pensar, é uma dúvida. O que eu estou falando aqui é uma dúvida. Eu não sei se eu tenho ou não tenho. Lógico, se eu tiver um pouco de coragem e eu me lançar no projeto, eu talvez venha descobrir que eu não preciso, entendeu? Desse apoio emocional. Ah, não, vai dar tudo certo. Não, eu estou contigo. Vou estar em pensamento contigo. Qualquer coisa do tipo. Não significa que você vai se tornar uma pessoa egoísta, egocêntrica. Não é isso, não. É você confiar em você. Porque eu costumo falar com as pessoas: não basta você confiar em Deus. Não basta. Não basta. Você tem que confiar em você também. Em Deus e em você, para poder a coisa ir. Porque se você confia só em você, você vai ter que lutar contra uma coisa que é o imponderável. Você confia em você, tá? Beleza, mas e olha só, e aquela parada aqui não está nem no radar, não tem a menor possibilidade, mas aconteceu. E aí? Como é que resolve isso? Então, confiar em Deus é legal. Confiar em Deus é confiar que o universo vai conspirar a teu favor, sabe? Porque o teu projeto é bom, é justo, sabe? Justifica. Agora, você tem que confiar em você. Até porque, se você não confia em você, diante de alguma barreira, você para, sabe? Porque muitas vezes, quando você está no meio da confusão, do rolo, do projeto, está no meio, não dá mais para voltar atrás, só dá para ir à frente. E aí você procura dentro de você um pouco mais de energia para se manter ainda no projeto, sabe? Então essa relação é que é a confiança, de você falar: não, cara, eu não vou dar para trás no meu projeto, eu vou dar para frente, cara, eu vou avançar, sabe? Não tem espaço mais para isso. E tem gente que, sabe, se intimida e não vai, não avança, sabe, não resolve. Então isso é importante, a gente ter sempre esse tipo de coisa em mente. Fortalecer, trabalhar, desenvolver uma confiança em si, que é uma fé em você, você ter fé em você. É isso, sabe? Agora é lógico, dentro de coisas que são tangíveis, porque você, quando olha a tua trajetória, você vai ver várias situações em que você mostrou confiança. Pô, então você confia, cara. Por que está botando dúvida? Esse é o lance. Jogar a dúvida para o lado. Não pode ter dúvida. Se tiver dúvida, cara, porra, já rola uma certa instabilidade, sabe? Não sei, cara. Como assim? Vamos experimentar. Porque, bem, tu dissipa a dúvida através do movimento. Você faz. Não era por aqui. Cara, olha só, errou. Mas não tem dúvida. Porque a dúvida é a famosa hesitação. Você fica ali no meio do caminho, nem vai e nem volta. Aí não adianta, cara, não resolve o problema, sabe? Então é importante a gente ter isso em mente, que o medo de errar é uma trava, sabe? Lógico, não estou dizendo que a pessoa tem que ser do tipo porra louca. Não é isso não. Mas ter medo de errar não pode acontecer, não pode fazer parte. Senão você não vai ter chance de acertar, porque é só através do erro que você começa a aprender.
sabe? Mesmo que você tenha se dado bem de primeira, tipo assim, primeira prova de matemática tirou 10. Tá, você sabe 100% da matemática? Não, você se deu bem dentro do conteúdo que você estudou, que foi aprendido e que caiu na prova. Porque de repente, se for mudado, trazer um outro conteúdo que você já não se sai tão bem, esse 10 se expressa? Talvez não. Então, só através da experiência direta, você começa a constatar isso e fortalecer a fé em si mesmo. Fala, não, cara, isso aí eu consigo. Isso aí eu consigo. Eu estava agora fazendo um projeto de marcenaria, cara. Porra, mas é o seguinte, eu estou trabalhando com uma máquina que eu nunca trabalhei. Só para ter uma ideia, essa máquina chega aí a rotação de 30 mil rotações por minuto, cara. É uma máquina extremamente rápida, cara. E tem uma lâmina, que é para cortar madeira. E a peça que eu estou trabalhando é pequena. Como a peça é pequena, a minha mão tem que ir perto da lâmina. Aí, eu, por conta da falta de tempo, eu falei assim, cara, olha só, eu vou suspender o projeto. Aí falei com a pessoa que estava pedindo o projeto, eu falei, olha só, me dá um tempinho, eu vou resolver o problema. Então o que acontece? Agora eu estou em outra etapa do projeto, eu não estou na execução, voltei para o planejamento, que é um planejamento para criar uma situação de segurança para, porra, não me cortar com aquela máquina. Porque olha só, uma rotação nesse nível não é só corte não, você vai ter talvez até fratura de um dedo, quebrar um dedo e ter corte, e aí a gente não sabe nem que posição corta, o que corta, né? Olha só o rolo. Então quando você bota na balança, fala assim, meu irmão, segura a onda, nessas condições aqui não vale a pena, sabe? Mas é aquele lance da experiência. Aí por isso que eu falei para você, isso aqui eu consigo, não consigo tudo, mas isso aqui eu consigo, fruto de quê? De experiências anteriores, você se observando, sabe? E não tem nada de errado, eu não me senti diminuído, não, eu não queria passar uma ideia para a pessoa que ia conseguir fazer algo, ela perdeu o prazo do que ela estava esperando, ou que ela programou, por conta de eu estar com esse tipo de dificuldade. Então eu cheguei para ela, ó, vamos refazer o contrato, me dá mais um tempo, eu vou estudar mais a ferramenta. Quando eu falo estudar a ferramenta, é estudar um método de trabalhar com essa ferramenta sem me acidentar, é isso, e vou fazer o serviço. Então não parei, eu só dei uma recuada, estou me organizando, já estou até com uma ideia boa de como fazer o serviço e vou meter bronca fazer, não tem nada perdido.